Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A graça de Deus, meus queridos irmãos, ela se manifestou na pessoa do Filho de Deus, o nosso Salvador Jesus, para que nós, pela fé, tenhamos paz com Deus, sejamos chamados filhos de Deus pela sua maravilhosa misericórdia e amor. Aqui em Tito, no capítulo 2, verso 11, a palavra de Deus diz assim: com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com alto domínio, justiça e piedade. Veja bem, meus queridos, aqui a palavra de Deus, ela está dizendo que a graça de Deus, ela se manifestou para a salvação de todos os homens, para que nós possamos aprender com a graça de Deus a abandonar a impiedade, a abandonar as concupiscências que são os desejos carnais e viver neste mundo com alto domínio, com justiça, porque o alto domínio, meus queridos, é um fruto do Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito de Deus em sua vida, ele tem alto domínio. Muitas pessoas, em tudo o que elas vão fazer, elas pecam, porque elas não têm domínio. Elas pecam no falar, elas pecam até mesmo no se alimentar, porque não têm domínio naquilo que estão fazendo. E a palavra de Deus está nos mostrando aqui, na carta de Tito, que a graça de Deus, ela nos ensina a ter autodomínio, porque a graça de Deus nos confere o Espírito Santo. Então, aquele que tem autodomínio, ele é uma pessoa sensata, inteligente, uma pessoa que busca a justiça de Deus, uma pessoa que se desvia do caminho do mal, que se desvia das injustiças e busca somente aquilo que agrada a Deus. E aqui continua dizendo: guardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo por nós, para remir-nos de toda iniquidade e purificar um povo que lhe pertence, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Vejam, meus irmãos, a graça de Deus, ela nos ensina a guardar a esperança da vida eterna. A graça de Deus, ela obra em nossa vida as boas obras, porque tudo isso é o que Deus quer de nós. Você observa que esse texto fala de uma maneira tão simples, mas fala com a nossa alma, fala ao nosso coração, porque nos ensina que a graça de Deus, ela nos ensina a praticar a justiça, a piedade, o amor ao próximo. Ela nos ensina a guardar em nosso coração essa esperança bendita da vida eterna. Ela nos mostra que Deus quer um povo zeloso de boas obras. Meus queridos, aqui em Efésios no capítulo 2, do verso 8 ao 10, veja o que diz a palavra de Deus: pela graça fostes salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Veja, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, não vem das obras, é dom de Deus, não é mérito próprio, não é mérito das obras. Veja, nós precisamos das obras. Deus quer um povo zeloso de boas obras, mas a nossa salvação, ela não é pelas obras, ela não é pelo mérito próprio, pessoal, mas sim um dom de Deus por meio da fé. Veja o que continua dizendo: não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos criatura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus já antes preparara para que nelas andássemos.
Veja, meus queridos irmãos, que aqui a palavra está dizendo que pela graça nós somos salvos por meio da fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus anteriormente já preparou para nós. Então você observa que tudo vem de Deus e tudo é obra de Deus em nossa vida. Você nota que aqui Tiago, na sua carta, no capítulo 2, no verso 22, ele diz assim: vês que a fé cooperou para as obras, e que pelas obras é que a fé é aperfeiçoada. Glória a Deus! Veja, meu irmão, o que Tiago está nos mostrando. Veja que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé é aperfeiçoada. Ao passo, meu querido, que a fé sem obras, ela é morta. Assim como um corpo sem o espírito, ele está morto, assim a fé sem obras é morta. E veja que uma coisa não contradiz a outra, porque de uma maneira completamente sensata, a fé ela coopera com as obras e a fé se torna perfeita pelas obras também. Então você observa que aqui Deus ele nos mostra que Ele quer um povo zeloso de boas obras, um povo que se afasta da iniquidade, porque essas boas obras Deus já preparou para nós desde muito tempo. Ou seja, essas obras foram preparadas em Cristo Jesus antes mesmo da fundação do mundo. Então, meu irmão, a palavra ela nos mostra que Deus ele nos remiu de toda a culpa e Ele nos lavou dos nossos pecados e das nossas culpas no sangue do Teu Filho Jesus Cristo, e que Ele quer que nós venhamos a dar um bom testemunho de vida cristã, que nós tenhamos autodomínio, porque é muito triste, meus irmãos, tem muitas pessoas que dizem conhecer a Deus, mas as suas obras não retratam aquilo que eles falam. Veja o que diz aqui em Tito, capítulo 1, verso 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. Misericórdia, meu Deus. Veja, meus irmãos, que aqui a palavra está nos mostrando a realidade. Tem muitas pessoas que estão na igreja dando glória a Deus, pulando, gritando, caindo, esperneando, mas as suas obras são abomináveis. Eles professam que conhecem a Deus, mas o negam com as obras, porque as suas obras são abomináveis. Eles são desobedientes, não guardam a palavra da vida em seu coração, não observam os preceitos, as doutrinas. Por isso, meus queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra em João, na primeira carta do apóstolo João, que aquele que diz estar em Cristo, ele também deve andar como Cristo andou. E certa ocasião, o Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 14, ele diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E em Lucas, capítulo 6, verso 46, o Senhor Jesus censura mais uma vez os discípulos, dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Ou seja, quando a graça de Deus transforma a vida de uma pessoa, quando uma pessoa tem em si a graça de Deus, o Espírito de Deus, a obra salvífica de Deus em sua vida, essa pessoa, ela é uma pessoa zelosa de boas obras, porque foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Ele nos criou em Cristo Jesus, para que nós, abandonando todas as obras da iniquidade, da concupiscência carnal, as vaidades, nós venhamos entregar os nossos membros para a justiça de Deus, para o serviço da justiça de Deus. Meu querido, guarde essa palavra em seu coração
E tenha uma certeza que se nós andarmos firmes nessa esperança, a nossa obra no Senhor, ela não será em vão. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, te conceda livramento e bênçãos na sua caminhada. Cura das enfermidades, pois Deus, Ele é Deus de milagres. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.